Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, nós estamos aqui para gravar a aula de número 11, né? A nossa pré-aula da lição número 11, que tem o tema A Humilhação de Amã e a Honra de Mardoqueu. Nós vamos trabalhar hoje muito em cima dessa palavra-chave, né? Humilhação e honra. Antes de nós entrarmos na lição, aquele lembrete sempre, né? Compartilhe, faça seus comentários, dê seu joinha, divulgue o nosso trabalho aí da mídia para todos. Queremos também pedir aos irmãos que façam, como de costume, né? Ler a leitura bíblica em classe, ler a leitura semanal, incentivar os irmãos a ler, fazer a leitura da Bíblia, né? Para quando vir para a aula, já estarem sintonizados com a aula, né? Já ter um contato maior com o tema, com a aula daquele dia e ter uma melhor conexão, né? Queremos também falar dos hinos da harpa. Irmãos, não esqueçam, incentive sua classe a estar sempre louvando os hinos da harpa indicado na revista, na lição daquele dia, porque é muito bom, né, irmãos? Bons costumes nós guardarmos para que possamos levá-los aos nossos filhos, nossos netos, né? Então essa lição de hoje ela vai ser muito importante para nós, que nós já vamos caminhando para o fechamento do trimestre. E hoje é uma parte importante dessa história do livro de Esté que nós estamos estudando, que vai envolver o Amã e o Mardoqueu. Eu queria, antes de começar aqui a aula, eu queria assim traçar um pouco o perfil dos dois, o perfil do Amã, o perfil do Mardoqueu, porque essa aula de hoje nós vamos falar sobre humilhação e sobre honra. E nós queremos ver o perfil de cada um para nós vermos como eles absorvem, né, no momento a humilhação e a honra. Enquanto um quer para si a honra, o outro não está preocupado com a honra, mas recebe da parte do rei a honraria. Aí nós vamos ver aqui como que é cada um, né? Como que o Mardoqueu, como que é o Amã. Podemos buscar qualidades assim, vamos dizer, né? Positivas em Mardoqueu. Nós podemos ver que Mardoqueu é um servo fiel. Podemos ver que foi um homem que ajudou ali o rei sem querer nada em troca, não foi buscar fama, não foi buscar holofotes. Nós percebemos também que o Mardoqueu foi uma pessoa cuidadosa com a sua família, né? Cuidou ali de Esté, quando Esté perdeu seus pais. Então ele tem qualidades que podemos falar, né? Transmitir nessa aula. O Amã, nós podemos ver algumas situações em que mostra que o Amã era um homem que tinha alguns problemas, vamos dizer, com ele mesmo. Ele era um homem egocêntrico, ele era um homem que gostava de ser bajulado, não sei se por causa da sua riqueza, buscava status usando a riqueza, usando o poder. E nessa aula nós vamos fazer um paralelo entre os dois e nós vamos mostrar aqui o caminho que leva o homem a receber a honraria de Deus, passando por algumas humilhações, né? Mas quando Deus quer honrar, não precisa que o homem saia do seu lugar. Deus vai ao encontro dele e honra ele. E essa lição vai mostrar muito isso. Deus honrando através do rei Assuero o Mardoqueu. Então nós vamos estudar muito nessa lição isso aí. O textuário dessa lição, irmãos, está no livro de Esté, capítulo 3, no verso 3, que diz assim: E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele: Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Esté, capítulo 3, verso de número 3. A nossa verdade prática diz assim: como cristãos, somos sujeitos a conflitos éticos, morais e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e a orientação de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Esté, no capítulo 6, do verso 1 ao 14. Palavra-chave, como eu falei para vocês, é humilhação e honra. A introdução. A lição desta semana demarca dois fatos importantes no livro de Esté: a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu.
Esses fatos passam pela divina providência que, a partir do sono fugido do rei, fez com que o rei se lembrasse de honrar Mardoqueu, devido à sua boa ação no passado. A lição também traça a personalidade doentia de Naamã, que achava ele mesmo ser digno de honra do rei. Objetivos. Nós temos aqui os objetivos dessa lição, irmão. O primeiro é identificar a ação de Deus no fato de o rei lembrar da boa ação de Mardoqueu. Segundo, descrever como Amã foi chamado para honrar Mardoqueu. E terceiro, traçar um perfil da síndrome do imperador. Nós vamos trabalhar esses 3 objetivos, irmãos. E eu quero assim também pedir aos professores que se atentem para esses objetivos, que eles dão um norte para a nossa lição. Eles vão nos nortear dentro da lição quando nós seguimos esses objetivos, né? Então o primeiro é: o rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. Uma noite decisiva. 2 cenários distintos. Enquanto Assuero foi para seu aposento, Amã saiu exultante do banquete oferecido por Esté. Afinal, não apenas o rei, mas também a rainha estaria lhe prestando honras. Na saída do palácio, viu o judeu Mardoqueu, que nem se moveu diante de sua presença. A ira de Amã e os maus conselhos levou Amã a pedir a morte de Mardoqueu. Amã foi dormir com tudo planejado, mas o rei perdeu o sono. Aqui, irmão, nós vemos 2 cenários bem distintos, 2 momentos distintos nessa história do Mardoqueu e do Amã. Primeiro, o Amã estava ali num banquete com o rei, com a rainha, estava se alegrando, sendo homenageado, estava feliz da vida. Saíra Naamã dali muito alegre, porém, ele queria, de toda maneira, ele queria se vingar do Mardoqueu. Porque, como nós estudamos nas lições passadas, Mardoqueu não se dobrou diante do edito feito por Amã. Visto que ele saiu desse banquete e o Mardoqueu estava à porta do palácio, como sempre, e o Mardoqueu não se mexeu, não se curvou, não se dobrou diante do Amã. Então a fúria dele foi aumentando, cada vez mais foi aumentando a fúria do Amã contra a vida do Mardoqueu. E ele foi para sua casa, e ali a Bíblia conta que ele foi tomar conselho com a sua esposa, foi tomar conselho com seus amigos. E nós sabemos, irmãos, que quando o homem está enfurecido, quando o homem está com raiva, quando o homem está irado, às vezes conselhos faz bem, mas também às vezes o conselho leva por um caminho errado. E o Mardoqueu, ele estava sempre no lugar dele. O Mardoqueu ele não mudava. O Mardoqueu era sempre o mesmo. Mas o Amã, ele queria sempre receber as honrarias. Ele queria sempre estar nos holofotes, ele queria sempre estar em destaque. E ele não aceitava a maneira como o Mardoqueu o tratava. O Mardoqueu, por ser servo de Deus, um judeu, ele tinha seus princípios, ele não trocava seus princípios, ele não mudava. E isso afetava muito o Amã. Então Amã começou a maquinar algo contra a vida do Mardoqueu. Começou a maquinar a morte do Mardoqueu. Começou a pensar como faria para matar Mardoqueu, a ponto de preparar até uma forca para o Mardoqueu. Nessa lição nós vamos ver isso aí. O Amã, com toda a sua estrutura, com todo o seu poder, toda a sua riqueza, tramando, preparando algo contra o servo de Deus. Irmãos, nós temos que entender o seguinte: o servo de Deus, quando ele é fiel, o servo de Deus, quando ele está na posição em que Deus o colocou, mesmo que o inimigo trame, mesmo que o inimigo faça tudo para tirá-lo, para derrubá-lo ou até mesmo matá-lo, Deus sempre vai entrar com providência. Deus sempre vai estar velando por ele, guardando ele. Enquanto Amã estava preparando uma forca para o Mardoqueu, nós vemos que Deus começou a trabalhar em favor do Mardoqueu.
E Deus, ele trabalha em silêncio, meus irmãos. Deus, ele trabalha da maneira que ele quer, na hora que ele quer. E ele usa quem ele quer. Para dar o livramento para Mardoqueu, Deus, ele fez com que o rei perdesse o sono. E a história bíblica que nós estamos aqui estudando esse trimestre, o livro de Esther, nos conta a história de que o rei, ao perder o sono, ele foi pedir para que os seus servos lessem as crônicas. E o rei, irmãos, ele tinha mais ou menos 13 anos de reinado. Você imagina quanto de crônica já não tinha escrito. Mas aprove Deus, naquele dia, os servos do rei pegar as crônicas em que estava escrito o feito de Mardoqueu. A obra que Mardoqueu tinha feito, aquilo que Mardoqueu tinha feito para dar livramento ao rei. A gente entende, irmãos, que quando Deus quer honrar, quando Deus quer abençoar, é no tempo dele. A gente voltar umas lições aí atrás, a gente vai ver que o Mardoqueu fez tudo pelo rei e no primeiro momento ele não recebeu nada em troca. Primeiro que ele não fez buscando reconhecimento. Ele não fez querendo ser reconhecido. Ele fez porque ele queria ajudar o rei a se livrar daquela morte, daquele laço. E Deus, ele age no momento certo. Então, nesse momento em que o Amã estava preparando a forca para o Mardoqueu, Deus estava trabalhando na vida do rei para que o rei viesse a entender, a ler, a ouvir sobre o que ele feito de Mardoqueu. E aí o rei pergunta: o que foi feito a esse homem? O que ele recebeu de recompensa? Aí na Bíblia diz que os servos falaram nada, ele não recebeu nada. Então o rei, no momento seguinte, já perguntou quem estava no pátio do palácio. Falaram que era o Amã. E eu acho interessante, irmão, que essas histórias bíblicas, a gente começa a trabalhar dentro delas, a andar dentro delas, a gente percebe que aquele que estava tramando a morte do Mardoqueu é o mesmo que vai dar os caminhos para Mardoqueu ser honrado. Por quê? Porque a Bíblia diz que o rei perguntou para Amã, o que se faria ao homem cujo rei se agradava. Aí o Mardoqueu disse aí o Amã disse: agora é minha vez. Agora é meu momento. Irmãos, tem pessoas que elas acham que por alguém estar ali buscando conselho com ele, é o momento dele. Mas não era o momento do Amã. O momento era o momento do Mardoqueu. E o rei perguntou a Amã o que se faria a um homem cujo rei se agradava. Amã, na sua euforia, no desejo de ser honrado, no desejo de ser reconhecido, achou que seria para ele. Porque pensou Amã, quem mais seria nesse reino que o rei queria agradar? Ele já estava lembrando da festa que ele tinha participado, do banquete que ele tinha participado. Ele já estava ali todo animado, disse: agora é minha vez, agora eu vou ser honrado. Só que a gente esquece que quando Deus está trabalhando em favor do servo dele, ele usa quem ele quer. E aprove Deus usar o rei e usar o próprio Amã. Porque assim, irmãos, às vezes nós ficamos pensando de onde vem a bênção, de onde vem o reconhecimento. Deus usa quem ele quer. E ali o Amã foi dando todas as coordenadas para o rei do que deveria ser feito. Deveria pegar a roupa do rei, colocar nesse homem, o cavalo que era do rei, colocar esse homem montado, a coroa que era do rei, colocar na cabeça desse homem, e pegar um dos príncipes. Olha só, que trama, olha só como Amã estava montando algo achando que era para ele, só que não era. E ele falou para o rei que dessa maneira poderia prosseguir, que seria honrado o homem cujo rei se agrada. Só que o Amã se esqueceu de um detalhe.
Quando Deus quer abençoar, irmãos, inimigo nenhum impede. Independe do lugar que você está. Mardoqueu continuava na porta do palácio e Deus queria honrar Mardoqueu na porta do palácio. Para isso, Deus usou o rei. Deus usou o Amã. Quando ouviu a leitura da crônica, Assuero perguntou a seus servos que honra e recompensa Mardoqueu havia recebido. Eles responderam: coisa nenhuma lhe fez. A maneira direta que se referiu a Mardoqueu demonstra que Assuero lhe conhecia bem. Logo se interessou em recompensá-lo, mas ainda não sabia como. Perguntou então quem estava no pátio exterior do palácio. Era Amã, que buscava uma oportunidade para pedir ao rei que enforcasse o Mardoqueu na forca que tinha preparado perto da sua casa. O inimigo seria o definidor de bênção. Quando Deus quer abençoar, irmão, não importa quem ele vai usar. De uma forca preparada para o Mardoqueu, foi transformada em honraria por Deus. E quem preparou a forca foi quem foi enforcado nela mesma. Então, às vezes, o inimigo prepara algumas situações contra os servos de Deus, mas Deus trabalha para dar o livramento. O Amã, com toda a sua presunção, com toda a sua autoconfiança, com todo o seu poderio, com toda a sua riqueza, ele nunca imaginaria que o rei estava falando de Mardoqueu. Ele achava que o rei estava falando dele. Então, ele gostava disso. O Amã gostava de ser elogiado, gostava de receber afagos, gostava de receber honrarias. Mas naquele dia não era o dia do Amã, era o dia de Mardoqueu. E Deus queria usar a vida do rei e do próprio Amã. A gente percebe que, por ser muito orgulhoso, por ser muito pretensioso, o Amã caiu na própria definição do que ele queria de honraria para o rei. Ele caiu naquilo lá, ele achou: é comigo. Eu vou pôr o príncipe para sair comigo aí, e eu vou ser honrado, todo mundo vai me reconhecer. Só que quem foi fazer a parte de honraria para o Mardoqueu foi o Amã. Deus estava usando o Amã para honrar o Mardoqueu. Irmãos, temos que entender o seguinte: nós, como servos de Deus, não precisamos buscar honrarias, não precisamos querer aparecer, não precisamos ser visto por ninguém. Nós temos apenas que agir como Mardoqueu, na simplicidade, agir como Mardoqueu no seu lugar, quietinho, esperando com paciência no Senhor. Porque o Senhor sempre tem o melhor para os servos dele. Às vezes nós ficamos preocupados, ninguém está me vendo, eu fiz isso para o rei e o rei não me recompensou. Irmãos, toda recompensa que um crente tem que esperar é de Deus. Não espere reconhecimento humano. No momento certo, Deus vai te honrar. Não é o lugar, não é a posição que você está que vai definir se você vai ser honrado ou não. É quem você é. Como você está agindo. Como você está sendo sincero diante de Deus. Como você está sendo sincero servindo a Deus. E o próprio Jesus, ele nos alertou para que nós não viéssemos a nos engrandecer, nos achar melhor do que o outro. Ele nos ensinou a considerar o outro melhor, considerar o outro maior. Servos de Deus agem dessa maneira. Nós não podemos deixar o nosso ego, deixar a nossa vontade de querer ser, querer poder ter, não. Quanto mais simples o servo de Deus for, quanto mais humilde, no sentido da palavra correta, né? Como nos ensina o nosso pastor, humildade é uma palavra derivada do humus, que quer dizer rente ao chão,
Quer dizer que o homem, quanto mais ele é humilde, mais ele está rente ao chão. Ele está de joelhos, ele está de cara no pó diante do Deus que ele serve. Nós vemos nos dias atuais as pessoas se levantando, achando que são os melhores pregadores, melhores cantores. Se eles não pregar, não acontece nada. Se eles não orar, não acontece nada. Se eles não cantar, não acontece nada. Irmão, quando Deus quer usar, Ele usa quem Ele quer. Não importa onde você está. Se Deus quiser fazer você ser conhecido, você vai ser conhecido onde você estiver. Mardoqueu estava na porta do palácio e ele não abandonou a porta do palácio. Depois de todas essas honrarias que ele recebeu, ele voltou para a porta do palácio. Ele voltou a fazer aquilo que ele fazia antes. Isso é exemplo para servo de Deus. Mediante a qualquer trabalho, a qualquer honraria, aquilo que Deus te usar para fazer, aquilo que você receber de Deus como honraria, mas não abandone o posto onde Deus te colocou. Não deixe a posição em que Deus te colocou. Não venha deixar que as honrarias, que os elogios venham fazer com que você abandone a simplicidade, abandone o lugar onde Deus colocou para você fazer algo. Por mais simples que seja. A porta do palácio podia ser um lugar simples onde estava Mardoqueu, mas Deus estava vendo Mardoqueu lá. Enquanto estava dentro do palácio, Amã, com toda a sua honraria, com todo o seu poder, com todo o seu dinheiro, Amã estava na porta do palácio. Então Deus estava vendo. Estava vendo a situação. Então não é o lugar, irmãos. Não é a posição. É como você está diante de Deus. Então o rei, ele pediu opinião ali aos servos de como fazer. Então ele recebeu ali e ele mandou fazer tudo de acordo como foi dito por Amã. Mandou pegar o cavalo, mandou pegar a roupa, mandou pegar a coroa e mandou que o próprio Amã saísse puxando o cavalo em que Mardoqueu estava sentado e dizendo: assim se faz ao homem cujo rei se agrada. Isso é receber as honras da parte de Deus. Passado esse momento de honrarias, em que todo mundo conheceu e reconheceu Mardoqueu, Mardoqueu voltou lá para a porta do palácio. Crente é assim, irmão. Às vezes o crente prega e Deus salva. O crente prega e Deus, batiza com o Espírito Santo. O crente ora e Deus cura. Mas depois o crente tem que voltar a ser servo fiel. Ele não pode abandonar. Ele não pode deixar o orgulho. Ele não pode deixar o orgulho tomar conta de si porque ele orou e a pessoa foi curada. Ele não pode deixar o orgulho tomar conta de si porque ele pregou e 10 almas aceitou Jesus. Ou 100 almas, ou 20, ou 30. Não. Ele tem que lembrar que ele é servo. Mardoqueu sempre lembrava que ele era servo. Servo do rei. Crente tem que lembrar disso, irmão. Crente é servo do rei. Não é servo de qualquer um. Então, o que derrubou o Amã? A soberba. Quando fez a sua sugestão ao rei, imaginando que a honra era para ele, Amã resolveu ter a síndrome do imperador. Ele queria a roupa do rei, cavalo do rei. Atualmente tem sido assim. Crianças e adolescentes com essa síndrome do imperador são egocêntricas, reinam dentro e fora de casa, ditando suas próprias regras. Se não forem corrigidos, tornam-se como Amã. Eu quero falar um pouco sobre essa síndrome do imperador, irmãos. Essa síndrome era diagnosticada principalmente em crianças e adolescentes, que elas querem ter o controle de tudo. Elas querem mandar, elas querem ser o centro da atenção, elas querem que tudo gire em torno delas, elas querem comandar tudo. Então isso é a síndrome do imperador. E nós estamos vendo isso acontecer muito nos dias atuais. É um período em que as pessoas estão buscando autoafirmação e querendo ser vistas, querendo ser honradas, querendo ser aplaudidas,
Hoje, com o mundo da internet, o mundo virtual, em que todos estão postando fotos, buscando cliques, buscando curtidas, buscando likes, nós vemos que as crianças e adolescentes estão crescendo nesse meio e com pouca idade já querem aparecer, já querem ser, já querem poder, já querem ter. Crescem pessoas presunçosas, crescem pessoas que querem ser melhor do que os outros, egocêntricas, que tudo gira em torno deles. Nós temos que cuidar muito disso, irmãos. Temos que ter essa preocupação, que nós percebemos que até no meio do povo de Deus, no meio até dos obreiros, no meio até das pessoas mais centradas, às vezes que estão firmadas na obra há mais tempo, algumas se distanciam de Deus e deixam que o egocentrismo, que deixa que o seu eu cresça. E a gente entende que quando isso acontece, geralmente é uma queda. Se você for buscar a história, nós vemos que Lúcifer caiu por causa disso. Porque ele disse que queria subir ao mais alto trono, ser mais alto do que Deus, estar mais acima de Deus. O orgulho entrou no coração do Lúcifer. E essa questão entrou nele, ele caiu. E a gente percebe também que com a Eva foi a mesma coisa. A Eva já foi o querer saber, querer poder, querer dominar. E aí aconteceu também que a Eva também caiu. Então nós vemos nos dias atuais crentes também, muitos caindo por causa disso. Amã chegou em casa arrasada e contou para a mulher e os amigos o que tinha acontecido. Que frustração! E se esperava uma palavra de consolo. Não foi o que recebeu. Ouviu uma sentença aterradora. Se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerá contra ele. Antes, certamente, cairás perante ele. Esteia, capítulo 6, verso 13. Isso foi a declaração da mulher e dos amigos. Se o Mardoqueu é judeu, é do povo de Deus, e você já começou a cair diante dele, com certeza você não vai prevalecer. Porque essa luta não é contra o Mardoqueu. Essa briga não era contra o Mardoqueu. Era contra Deus. Porque ao buscar atingir Mardoqueu, o defensor de Mardoqueu é Deus, irmão. O crente tem que entender o seguinte: quem defende o servo de Deus, quem defende o crente, quem defende aquele que está na presença de Deus, é Deus. A gente não precisa agir com as nossas mãos. Em momento nenhum, Mardoqueu agiu. Em momento nenhum, Mardoqueu buscou se defender. Em momento nenhum, Mardoqueu buscou defesa para si ou buscou se vitimizar. Ele apenas ficou na posição. Ele apenas ficou no lugar em que Deus o colocou. Qual foi o lugar? Porta do palácio. Pode ser um lugar simples, mas era o lugar em que Deus o colocou. Nós vemos muito hoje, irmãos, os crentes, uma boa maioria, tentando se defender, tentando com as suas próprias mãos, suas autodefesas, buscar galgar posições que às vezes não é a vontade de Deus, buscando estar em lugares que não é a vontade de Deus, buscando trocar de ministério que não é a vontade de Deus. E aí o que acontece? O que aconteceu com Amã? Amã morreu literalmente enforcado. Muito crente está morrendo espiritualmente, numa forca espiritual, que ele mesmo prepara para si. Porque às vezes as pessoas pensam que elas estão fazendo mal para os outros, mas o mal é para ela. Enquanto o Amã maquinava contra a vida do Mardoqueu, tentando fazer o mal contra Mardoqueu, Deus estava trabalhando em favor do Mardoqueu, transformando a maldição, transformando aquilo que era ruim na vida do Mardoqueu em bênção, enquanto que o próprio Amã estava se enforcando sozinho, se enforcando na sua angústia, nos seus delírios, no seu egocentrismo,
É o que nós vemos muito crente hoje. Se eu não cantar, eu não vou. Se eu não pregar, eu não vou. Se eu não... Irmão, não tem isso com Deus. Quando Deus quer abençoar, Ele abençoa. Basta você estar no seu lugarzinho, fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Não podemos, irmão, abandonar por causa de algumas perseguições a nossa posição. Outra coisa que nós aprendemos aqui é isso. Ó. O silêncio de Mardoqueu foi o ponto em que ele recebeu a bênção. Nós não vemos em momento nenhum no livro de Esther Mardoqueu se maldizendo. Não vemos em momento nenhum no livro de Esther Mardoqueu tá se lamentando. Está dizendo que está perdido, dizendo que está sendo perseguido, dizendo que está... Não. Nós vimos Mardoqueu trabalhando em prol do povo de Deus, em prol de fazer a vontade de Deus, em prol do rei. Com muita luta, com muita humilhação, com muita perseguição, mas ele não murmurava. Em momento nenhum Mardoqueu abriu sua boca para a murmuração. Sempre na posição em que Deus o colocou. Então, irmãos, pense nisso. Fique na sua posição. Não abandone. Também não murmure em meio às suas provas. Estão te perseguindo? Espera no Senhor. Ah, mas eu não aguento essa prova. Aguenta. Prova não mata crente. Mardoqueu foi provado até o último. E ele aguentou. Ele recebeu de Deus as honras. Ele recebeu de Deus o livramento. É que nós, às vezes, queremos nós mesmos nos livrar das situações. Não temos paciência de esperar Deus agir, Deus trabalhar. Então, Amã tramou algo contra Mardoqueu, mas Deus deu o livramento. Enquanto Amã tramava algo contra Mardoqueu, Deus usava o rei para dar livramento para Mardoqueu. E como nós vemos Deus dando livramento para o seu povo na história bíblica, né? Começar pelo Egito, nós vemos passagem que Deus deu livramento para o povo, e aí nós vemos Deus dando livramento no tempo dos dias dos juízes, nós vemos Deus dando livramento no tempo dos profetas, nós vemos Deus dando livramento nos dias atuais. Quantos de nós não recebemos livramentos de todos os dias? Os inimigos nos rodeando, os inimigos tentando contra nós, mas o Senhor nos guardando, o Senhor nos livrando. E muitas das vezes Deus usa outras pessoas de fora. O rei nem crente era, mas Deus usou. Porque quando Deus quer usar, irmão, não importa. Não importa. Então nós temos que entender isso, irmão. A honra que Mardoqueu recebeu foi por ele estar na posição em que Deus o colocou e nunca murmurar. A humilhação que o Amã passou foi porque ele sempre buscou, com as suas próprias forças, com o seu próprio poder terreno, a exaltação. Sempre querendo ser melhor e maior do que os outros. E a gente sabe que os humilhados serão exaltados, mas os exaltados serão humilhados. Palavras do próprio Jesus. Então pense nisso, irmão. Essa lição é para nós pensarmos. Não é porque eu estou sendo humilhado que eu vou abandonar a fé. Não é porque eu estou sendo perseguido por Amãs que eu vou abandonar a fé. Eu vou esperar com paciência no Senhor, porque com certeza Deus está trabalhando para me dar o livramento, para te dar o livramento, para te honrar. Porque quando a honra vem da parte de Deus, todo mundo vê. Todo mundo vê, não precisa vocês nem se levantar. E, irmãos, outra coisa, temos que aprender. Quando Deus nos honrar, não é para humilhar outras pessoas. É para nós ficarmos no mesmo lugar em que Deus nos colocou. Mardoqueu voltou para a porta do palácio, depois de receber todas as honrarias. Ele não abandonou o seu lugar. Às vezes Deus deixa de
honrar pessoas ou de exaltar algumas pessoas, porque ele sabe que essas pessoas vão sair do lugar em que Deus as colocou. Não tem estrutura para receber. Não tem estrutura para receber de Deus algo que venha demonstrar honra para com outras pessoas. Possa ser que muitos se percam pelo caminho por não entender que Deus quer simplesmente que nós façamos a vontade dele. Conclusão. Quanta coisa mudou em Suzã em menos de 24 horas. Nosso Deus é grande e poderoso. Perdemos muito tempo com discussões e debates e às vezes fazendo o que ele não nos ordenou fazer, no desejo de resolver nossos problemas. O segredo é confiar no Senhor, viver com humildade, fazendo a sua vontade. Ele permaneceu no controle sempre e age no momento certo. Irmãos, nós temos que entender que para sermos abençoados, para recebermos de Deus a bênção, basta ficar no nosso cantinho, obedecendo, servindo a Deus, que no momento certo Deus vai levantar. Você pode estar onde estiver. Possa ser que muitos não estejam te vendo, mas Deus vai estar te vendo. E no momento certo Ele levanta e te honra. Honra você para a glória dEle. Não para você ser melhor do que ninguém, não para sermos melhores do que ninguém. Amém? Deus abençoe aos irmãos, que essa aula possa ajudar os irmãos a ter uma reflexão de humilhação e honra, da posição que cada crente tem que estar, como que Deus age na vida de cada servo dele, da maneira que Deus pode agir, quem ele pode usar, a hora que ele quer usar, do jeito que ele quer. E também nós entendemos que a humildade percebe que você vai ser honrado. Se você perseverar na humildade, na simplicidade, com certeza Deus vai ter o melhor para você. Amém? Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima.